Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024, com muitas informações importantes do treinamento do Internacional dentro do CT Parque Gigante, porque tem novidades de jogador voltando para o técnico Roger Machado, outros que preocupam um pouco mais. Será que vão ser 3 desfalques no time titular mesmo para o Grenal? Aliás, falando em Grenal, óbvio que se fala muito de arbitragem, porque hoje foi definido pela CBF o árbitro do próximo Clássico Grenal e obviamente gerou muita polêmica, incomodou o Internacional e a gente vai falar também sobre isso. A entrevista forte do vice de futebol José Olavo Bisol no CT Parque Gigante sobre outras situações muito importantes também. E o que Bruno Gomes falou das diferenças entre Eduardo Cudê e Roger Machado. Tem questões importantes que foram reveladas pelo agora lateral direito do Internacional. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e sair brincando lá na KTO, tá certo? Gente, vamos lá, tá? O Internacional treinou hoje, tá, pela manhã, no CT Parque Gigante. A atividade foi por volta das 10 horas da manhã. Ela foi quase na sua totalidade com portões fechados, tá? Cerca de 20 minutos abertos para a imprensa que estava acompanhando este treinamento. E tem algumas novidades importantes desta atividade no CT Parque Gigante. Fernando, tá? Trabalhou separado dos demais, mas trabalhou no gramado do CT e calçando chuteiras. Nos 20 minutos que a imprensa esteve no CT, ele não estava trabalhando com bola, tá? Então não dá para descartar que depois que o treino tenha sido fechado, o Fernando tenha feito atividade com bola, mesmo que separado. Mas ele já está trabalhando separado dos demais, já calçando chuteiras e já no gramado do CT Parque Gigante. O Fernando que está se recuperando de uma lesão na panturrilha, sofrida no jogo contra o Vitória lá no outro final de semana ainda, e que deve voltar no Clássico Grenal. Agora, Rogel, zagueiro uruguaio, e o atacante colombiano Rafael Borré, os dois ficaram na parte interna do CT, não teve uma atualização por parte do Internacional e seguem se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita, ambos. O Rogel sofreu no primeiro tempo do jogo contra o Red Bull Bragantino, tá? Duas semanas e meia atrás, e o Borré sofreu depois disso, numa reapresentação do Internacional. Não tem atualização, mas assim, tá? A informação que eu tenho é aquela que eu já trouxe aqui. A tendência é que os 3 estejam à disposição do Roger para o Clássico Grenal. O Fernando, o Rogel e o Rafael Borré. E o Bruno Tabata seria o quarto reforço, ele que ficou fora do jogo contra o Corinthians. O Gabriel Carvalho foi o titular, ele volta para o Clássico Grenal. A questão é se ele vai ser titular na vaga do Gabriel Carvalho ou se vai ser uma opção no banco, mas ele, recuperado de virose, mais uma vez treinou normalmente e vai para o Clássico Grenal. Bom, gente, depois dessa atividade que aconteceu no CT Parque Gigante, uma entrevista coletiva aconteceu, tá? E ela foi concedida pelo vice de futebol José Olavo Bisol. Inclusive no vídeo da tarde aqui no canal, depois que terminar esse vídeo vocês assistam o último conteúdo aqui do canal, eu falei sobre essa entrevista porque ela teve ali um ruído e uma resposta pro Grêmio. E isso esquenta o Clássico Grenal do dia 19 no Estádio Beira-Rio. Então depois que terminar esse vídeo, assistam o último conteúdo aqui. Bom, o José Olavo Bisol destacou que é importante manter a consolidação da equipe nesse Clássico Grenal, e é uma consolidação não só da equipe, mas também do trabalho que está sendo feita pelo técnico Roger Machado. Ele disse que sim, foi colocado como objetivo muito claro para o departamento de futebol e para o grupo de jogadores uma vaga na próxima Libertadores da América, tentando primeiro uma vaga direta, mas se não acontecer, pelo menos que seja uma vaga na próxima pré-Libertadores. Ele disse que a vitória no Clássico Grenal no dia 19 é fundamental para o Internacional, que o adversário do Internacional vem numa crescente, o Grêmio vem numa crescente nos últimos jogos de vitórias no Campeonato Brasileiro e vai impor dificuldades, mas que para o Inter também seguir nessa evolução, precisa vencer esse clássico, que essa semana vai ser extremamente importante, segundo o José Olavo Bisol, porque esse clássico remete uma motivação no seu dia a dia, no ambiente, na semana natural das coisas, e que não vai ser diferente para o Internacional,
tem perspectivas de campeonato, mas é um clássico e ele vai ser encarado como um clássico. E já está se gerando uma polêmica em cima desse Grenal com a arbitragem, tá? Isso foi conteúdo do meu vídeo da tarde, repito, quando terminar esse vídeo aqui, assistam o último conteúdo aqui do canal, mas depois disso, a CBF oficializou o árbitro que vai apitar o clássico, sem ser neste sábado, no próximo, dia 19, às 4 da tarde, no estádio Beira-Rio. E será o Bruno Arleu de Araújo. E isso tá gerando um rebuliço nas redes sociais entre o torcedor do Inter, o torcedor do Grêmio e as direções também muito grande. Por quê? Vamos lá. Para quem não lembra, o Bruno Arleu de Araújo, árbitro carioca de 41 anos, nunca apitou um clássico Grenal, vai ser o primeiro na sua carreira que já tem um tempo, é um árbitro FIFA carioca, tá? E ele apitou jogos recentes da dupla Grenal que tiveram questões polêmicas. Ele apitou o jogo do Grêmio em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino, que teve um pênalti não marcado para o Red Bull Bragantino. E outros lances durante o jogo que também tiveram muita reclamação por parte de Grêmio e Bragantino. Mas o jogo que todo mundo tá lembrando, e é um jogo do Internacional, e é natural que todo mundo lembre, é o empate em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, em 0-0, jogo que foi atrasado por conta das enchentes, foi remarcado, foi acontecer ali no mês de agosto, tá? Era pra ter sido muito antes, era do primeiro turno do Brasileirão. E nesse jogo, teve a expulsão no Rogel, que todo mundo reclamou, o fato de que o Inter fez 13 faltas e levou 7 cartões amarelos, enquanto o Cruzeiro fez quase a mesma quantidade de faltas e não tomou tantos cartões assim. Teve o pênalti marcado, que foi um braço do Valência, e aí o Antony pegou o pênalti. Teve os xingamentos do presidente Barcelos e do vice de futebol, José Olavo Bisol, depois da partida no túnel de acesso, que dá acesso do gramado aos vestiários do Mineirão. E, inclusive, esse caso está sendo julgado, o presidente está sendo julgado junto do vice de futebol, José Olavo Bisol, no STJD, tá? E esse julgamento seria na última semana, teve um problema de saúde o auditor da STJD, mas enfim, para vocês terem noção do tamanho da polêmica que foi esse jogo entre Cruzeiro e Inter e a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo, que eu não me recordo, tá, de uma arbitragem tão ruim em jogo do Inter recentemente, tá? Foi uma arbitragem patética do Bruno Arleu de Araújo nesse jogo, tá? Mas tá definido, não tem o que fazer, o Bruno Arleu de Araújo será o árbitro do próximo clássico Grenal. O carioca de 41 anos vai apitar o seu primeiro clássico, ele já errou contra Inter, contra Grêmio, a favor do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Eu não lembro de um erro a favor do Inter, tá? Mas lembro de um erro contra o Inter, que foi na condução desse jogo contra o Cruzeiro. Obviamente, no bastidor, nas pessoas que eu conversei do Internacional, não gostaram muito, não tem o que fazer, tá? Conversei com 2 pessoas do futebol do Inter que disseram que não tem o que fazer, mas que obviamente a escolha não agrada, até pela situação recente, né? Esse jogo contra o Cruzeiro foi em agosto. Mas enfim, não tem muito o que o Internacional fazer em relação a isso. Bom, gente, tem um outro ponto aqui, um outro assunto importante, que foi a entrevista do Bruno Gomes, volante, hoje lateral direito do Internacional, no assado do Duda Garbi, em que ele revelou questões bem interessantes nessa entrevista, tá? Por exemplo, sobre o seu momento como lateral direito, ele disse que ele não é lateral de origem, ele é volante de origem, mas que ele se tornou um lateral agora e que o Roger tem dado muitas dicas para ele no dia a dia por ter sido um grande lateral, claro que não do lado direito como o Bruno Gomes, mas do lado esquerdo, e que ele tem ajudado ele e que ele tá ouvindo, buscando aprender a cada dia. Todo pós-jogo o Roger procura ele para mostrar o que ele errou e o que ele acertou, e o Roger pede para os analistas de desempenho do Inter os lances do Bruno Gomes para passar para ele o que ele tá errando, o que ele tá acertando. Ele falou também sobre as diferenças do trabalho do Roger com o técnico Eduardo Cudê, tá? Ele destacou que, por exemplo, o Roger disse para eles, pro grupo de jogadores no caso, que ele nem sempre quer que o grupo corra tanto, mas que ele quer que o grupo, num espaço curto de campo, seja o mais intenso possível. E que esse estilo de jogo é diferente do Cudê, porque o Cudê também pedia essa intensidade, só que pediu um volume maior. Então o Roger está pedindo num curto espaço de campo para a intensidade ser grande, enquanto o Cudê estava pedindo a intensidade grande num espaço mais longo, com a equipe aplicando muito mais volume. E ele deixou claro justamente aquela informação que se falou já há alguns meses atrás, que foi confirmada por alguns jogadores em zona mista, enfim, em entrevistas coletivas, de que a comissão técnica do Cudê
não pedia para os jogadores e não queria que os jogadores trabalhassem tanto na academia. Exercício de perna, de braço, enfim, exercícios físicos de academia que a gente conhece, enfim, e que isso não caía bem para o grupo de jogadores e que o Paulo Paixão, por exemplo, que a gente sabe, dispensa comentários, o tamanho e o profissional que é o Paulo Paixão, não julga ser tão correto assim. Então, que ele cobra mais que os jogadores façam esse tipo de exercício e esse tipo de trabalho que ajuda na explosão, enfim, dos jogadores. E o Bruno Gomes também comentou sobre o trabalho do D'Alessandro. E ele até contou um bastidor muito interessante. Ele chama o Gabriel Carvalho de Gabrielzinho, né? Pô, o Gabriel Carvalho tem 17 anos. É Gabrielzinho. Que o Gabriel fica louco quando o D'Alessandro entra no vestiário, chega, conversa e brinca com ele, porque a gente sabe que o Gabriel Carvalho tá desde os 9 anos aí no Internacional, passando por escolinha, categorias de base, e é um jogador que é daqui do Rio Grande do Sul, é colorado, a família toda é colorada, entrava em campo com um mascotinho lá no estádio Beira-Rio e tem essa ligação tão forte com o clube. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.